trabalhando do jeito que está sendo feito agora, não teremos futuro. Esse é o... E do ponto de vista, por exemplo, hoje, as escolas em geral, seja elas públicas ou privadas, têm discutido, as crianças estão sendo bombardeadas muito com essa questão, né? De separar o lixo, de economizar água e tal. Você percebe que tem avanços nesse sentido? Existe no sentido coletivo? Eu acho que tem. As crianças, elas sofrem exatamente daquela esquizofrenia que eu falei no início aqui. Da mesma maneira que elas estão sendo, isso é visível. No outro dia, um amigo meu foi jogar um lixo fora da latinha correta lá e tomou uma bronca de uma criança dentro de um shopping center. Então isso é fato, né? As crianças estão mais preocupadas com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, elas são crianças extremamente consumistas. Aliás, a publicidade hoje já trabalha no sentido de transformar os pequenininhos em consumidores futuros. E esse consumo é insustentável. Ou consumidores atuais, porque já decidem muitas coisas hoje, né? Para quem tem filho pequeno sabe como é que é. Então esse é o grande problema da história. E tem uma outra questão aí, que a gente não comenta, até trouxe aqui, eu estava fazendo hora, esperando começar a entrevista, do Zygmunt Bauman, que é um livro que fala sobre vida líquida, que diz que esse problema do lixo, esse problema do descartável na nossa sociedade, que as cidades não sabem o que fazer com tanto lixo que gera, né? A gente se orgulha de reciclar 96% das latinhas de alumínio que a gente está produzindo, mas ninguém pensa na quantidade de latinha que a gente produz e não para. Mas esse lixo não é só um lixo ambiental, é um lixo de pessoas também. Hoje é como se o mundo tivesse transformado numa imensa dança das cadeiras. Enquanto você está brincando, você se mantém no mercado, você se mantém no mercado de trabalho, no mercado das relações humanas, mas quando você vai ficando obsoleto, você já começa a ser também... Você perdeu a cadeira? Perdeu a cadeira, você está descartável. Então daí eu penso assim, educação ambiental, educação para sustentabilidade, agora estão querendo mudar o nome, né, educação para sustentabilidade, ela não pode se desvincular das grandes discussões da ética, da filosofia, ou seja, que tipo de vida que a gente quer, que tipo de vida boa que nós precisamos ter enquanto cidadão, né? Enquanto habitante desse planeta. Não é uma questão de discutir meio ambiente, não é uma questão de discutir ecologia, é uma questão de discutir tudo. É política, é sociologia, relações humanas, né? É isso. Pois é, professor Maneja, aí quando você fala nisso, a gente teria que pensar assim, nós temos que educar as pessoas, e as pessoas precisariam começar a pensar em pensar no outro. Com certeza. Né? Mas o senhor acha que nós já chegamos no fundo do poço em relação a isso? Porque eu acho que não. Cada vez menos nós estamos pensando no outro. Não é um pouco assim? É muito assim. É muito assim, né? Quer dizer, as próprias crianças, hoje a relação das pessoas, das famílias, a grande número de separações que acontece, não é nada mais, nada menos do que pensar em si. O egoísmo. O egoísmo, aquela coisa de primeiro eu, depois os outros. É o individualismo. É por aí, o individualismo, né, os ismos todos. Né? Então, daí não é uma coisa meio assim, não é enxugar gelo, como eu costumo falar. A gente fala, não, tem que separar o lixo, mas nós caminhamos culturalmente na verdade, para uma sociedade em que ela não tem aonde pegar. É isso mesmo? É essa sensação? Essa é a sensação que eu tenho. Essa sensação que eu tenho no dia a dia. É a sensação que eu tenho como professor. Eu trabalho no ensino superior. Eu dou aula para estudantes na área de negócios, da curso de administração de empresas. Então você percebe na cabeça dos meus alunos lá essa visão do curto prazo, do lucro a qualquer custo, né? Do imediatismo. O próprio currículo das universidades ele acaba se focando completamente nessa questão do materialismo, do individualismo, do vencedor, né? E aí aquela história. Se a gente aceitar essa perspectiva como sendo inevitável, a gente entrou naquilo do pensamento único, né? Não há história, não há futuro, mas não pode pensar desse jeito. A humanidade tem, sei lá, milhares de anos de cultura, né? E essa cultura industrial, consumista, essa cultura voltada para a tecnociência, para o consumo, para a produção, ela tem 100 anos, 200 anos no máximo que seja. E isso não pode ditar o rumo da humanidade. Se você estivesse aqui hoje discutindo a posição da Igreja Católica da Idade Média, se você fizesse uma viagem no tempo e você fosse um homem da Idade Média, você ia enxergar para a Igreja Católica como sendo uma instituição eterna que nunca teria aquela hegemonia, aquele poder, aquela força, nunca teria fim. Então, se você olhar para esse mundo da tecnociência, da produção, do consumo, da competitividade como sendo eterno, você está cometendo um erro histórico também, porque se ele isso vai ter